Olá, seja muito bem-vindo. Essa é uma aula sobre arritmias cardíacas na emergência. Então vamos tentar ajudar a diferenciar um pouquinho melhor as taquibradiarritmias num cenário de emergência e o que fazer com esses pacientes que apresentam essas arritmias. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer se eu encontrar um paciente com uma taquiarritmia num pronto-socorro, na sala de emergência ou numa UTI? Bom, em primeiro lugar, eu vou avaliar adequadamente o paciente, fazendo o ABCDE na abordagem inicial, de forma sistematizada, e eu trato, identificando e tratando causas subjacentes se elas existirem. Sempre que possível, eu faço o eletrocardiograma de duas derivações, depois de avaliar clinicamente o paciente de forma adequada. E eu defino então se ele tem ou não tem instabilidade clínica. Sinais de instabilidade clínica seriam sinais de choque ou hipotensão, sinais de insuficiência cardíaca aguda, de isquemia miocárdica aguda, ou sinais de baixo débito cerebral, como por exemplo, alteração aguda do estado mental ou rebaixamento do nível de consciência. Se algum desses sinais estiver presente, o que eu devo fazer é uma cardioversão elétrica, tratar de imediato com terapia elétrica e reverter o ritmo para um ritmo sinusal. Se o paciente não tem instabilidade, eu trato conforme o ritmo encontrado. Depois de identificada a taquiarritmia, eu decido o que eu vou fazer. Geralmente, se for uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia de QRS estreito regular, eu tento fazer manobra vagal. Se não tiver sucesso na reversão da taquiarritmia, a droga de escolha vai ser a adenosina. Se for uma taquiarritmia de QRS geralmente estreito, RR irregular, portanto uma fibrilação atrial, beta-bloqueador endovenoso ou bloqueador de canal de cálcio endovenoso. Se for uma taquicardia ventricular monomórfica ou uma taquicardia de QRS alargado, que deve ser uma TV monomórfica, mas pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância de condução, a conduta é fazer adenosina ou amidarona EV. Se for um ataque supraventricular com aberrância de condução, a preferência é para fazer adenosina. Se for uma TV, a preferência é para fazer amidarona. Como identificar a taquiarritmia? Bom, no nosso algoritmo, se a taquiarritmia tiver um QRS alargado, eu penso logo que ela deve ser uma taquicardia ventricular, principalmente se for uma taquiarritmia causando instabilidade clínica. Qualquer sinal de instabilidade clínica presente, eu penso logo que essa taquiarritmia é uma TV. Ela pode ser uma TV polimórfica, se os QRS forem diferentes entre si, morfologias diferentes, mas pode ser uma TV monomórfica se tiver morfologias semelhantes de QRS. Um ataque de QRS alargado, claro que eu penso que é uma TV, mas obviamente eu tenho vários diagnósticos diferenciais. Por exemplo, pode ser uma taquicardia sinusal ou uma fibrilação atrial, que são muito comuns na presença de bloqueio de ramo esquerdo. Isso causaria um alargamento do QRS. Muito bem, mas se eu tenho uma taquicardia de QRS estreito, essa eu sei que definitivamente não deve ser uma taquicardia ventricular. Se essa taquicardia de QRS estreito tiver um RR irregular, eu penso logo que isso é uma fibrilação atrial, uma FA. Se o RR for regular, eu procuro onda P sinusal antes de cada QRS. Se eu tenho onda P, isso é uma taquicardia sinusal. E se eu não tiver onda P, isso deve ser um flutter atrial ou uma taquicardia supraventricular, uma taquissupra. Vamos analisar esse eletrocardiograma. O paciente não tem onda P antes de cada QRS, existe um serrilhamento irregular da linha de base e o ritmo é obviamente irregular. Eu tenho uma irregularidade dos intervalos RR. O que a gente vê ali em verde no traçado embaixo, que é a derivação D2 longo, você vê exatamente o serrilhamento irregular da linha de base, onde deveria ser uma linha reta na linha de base, existe esse serrilhamento, configurando uma atividade atrial totalmente desorganizada, que é a fibrilação atrial. Em V4, as linhas em vermelho mostram a irregularidade do intervalo RR. Realmente há uma grande diferença dos intervalos RR de um batimento para outro. Nesse outro eletrocardiograma, temos uma taquiarritmia de QRS estreito, RR regular,
e a ausência de onda P antes de cada QRS. Nesse caso, a atividade atrial encontrada é uma atividade organizada com um serrilhamento regular da linha de base. Essas ondas são chamadas de ondas F maiúsculas. Elas estão marcadas ali com as bolinhas vermelhas, marcando a posição delas na derivação D2 longo, que está embaixo. Você vê que elas são realmente bem regulares e se encontram numa proporção de 2 ondas F maiúsculas para um complexo QRS, que é estreito. Portanto, esse é um traçado de flutter atrial. Existe um circuito circunscrito aos átrios, um circuito arritmogênico, e ele chega até o nó AV depois de dois ciclos nos átrios, então temos um flutter 2 para 1. Aqui nós temos uma taquiarritmia de QRS estreito, RR regular e também com ausência de onda P. Então não é uma taquicardia sinusal. Mas a gente vê alguma atividade atrial logo depois do QRS. Existe uma onda P retrógrada, uma onda P que cai logo depois do QRS, chamada de P'. Ela é mais visível nesse traçado, nesse eletrocardiograma, em D1, D3 e AVF. É muito comum ela aparecer como um pequeno infra de ST em D2. Isso é perceptível quando se reverte a taquiarritmia e no eletrocardiograma de base, fora da taquiarritmia, não existe aquele infra de ST pequeno em D2. Ou, muitas vezes, isso pode ser representado como um pequeno supra de ST em V1. Esse sinal é bastante comum na taquicardia supraventricular. Então, esse é um caso de taquicardia supraventricular. Então, no ataque supra, geralmente não existe onda P antes do QRS, pode existir uma onda P retrógrada depois do QRS, ou geralmente, ou muitas vezes não existe onda P e é uma taquicardia de QRS estreito, RR regular. Bom, o que esse paciente tem é uma taquiarritmia de QRS alargado. Então fica a dúvida agora se isso é uma taquicardia ventricular ou uma ataque supra com aberrância de condução, ou seja, com um padrão de bloqueio de ramo que é a frequência cardíaca dependente. Ele é dependente da taquicardia porque a condução pelo His/Purkinje está caindo exatamente em cima do período refratário de um dos ramos. Como diferenciar uma TV de uma ataque supra com aberrância de condução? Geralmente se aplica os critérios de Brugada, que recai sobre 4 critérios principais. A regra para você lembrar desses critérios vai ser a seguinte: RS sem dissociação morfológica. Então a primeira é RS, ausência de RS nas precordiais. Se eu não tenho padrão R positivo e S deflexão negativa nas derivações precordiais, isso deve ser uma TV. Se eu tenho RS nas precordiais, eu prossigo. Sem, eu meço do início da onda R até o nadir da onda S, até a parte mais profunda da onda S. E aí, se isso estiver mais de 100 milissegundos, já me indica que é um atraso na ativação inicial ventricular. Isso deve ser uma taquicardia ventricular. Se não, eu prossigo e vou para o terceiro item, dissociação atrioventricular. Na taquicardia ventricular, eu tenho dissociação AV. Eu tenho ondas P perdidas no traçado, sem nenhuma relação com o complexo QRS. Se isso está acontecendo, isso deve ser uma TV. Se eu não vejo isso acontecer, eu prossigo para os critérios morfológicos, que geralmente recaem sobre uma ativação inicial mais atrasada. Isso geralmente configura a TV. Uma TV geralmente tem o início do QRS mais largo do que um ataque supraventricular, que geralmente tem o início da ativação, o início do QRS mais estreito e a parte final é que é mais alargada. Geralmente é esse critério morfológico ou geralmente um padrão de bloqueio de ramo que não é comum, como por exemplo uma onda S maior que a onda R em V6 ou uma onda R em V1 que deveria ser pequena e estreita, mais alargada do que o normal. Então,
Então, estão aí os critérios de Brugada, eles vão auxiliar na diferenciação de uma TV para um ataque supraventricular com aberrância de condução, mas lembrem que eu vou aplicar esses critérios com eletrocardiograma de 2 derivações, preferencialmente num paciente que esteja estável, que eu tenha tempo para poder analisar melhor o eletrocardiograma e definir se é uma TV ou ataque supra com aberrância de condução. Existe ainda um quinto critério de um outro autor que auxilia bastante. Ele, depois de aplicar os critérios de Brugada, ele recomenda a avaliação de AVR. A AVR que começa, é uma derivação que se localiza no braço direito, portanto, os fenômenos elétricos normais se distanciam de AVR, portanto é normal em AVR a gente ter todos os fenômenos elétricos com polaridade negativa. Então, numa TV, se eu tiver AVR com QRS positivo, isso deve ser uma TV, porque eu estou tendo ativação ventricular, portanto de baixo para cima. Isso não seria comum numa ataque supra, porque eu teria uma ativação ventricular de cima para baixo, passando pelo NOAV e pelo RIS/Purkinje. Portanto, terminados os critérios de Brugada que eu avaliei, eu olho para a AVR e se eu não tiver definido ainda se é TV ou ataque supra com aberrância, AVR, se tiver positivo, isso deve ser uma TV. Se a AVR tiver negativo, provavelmente isso aí é uma taquicardia supraventricular. Então, voltando ao traçado do paciente, a gente consegue perceber que ele tem uma taquicardia ventricular monomórfica. Os círculos em vermelho representam batimentos de fusão, que são muito comuns na taquicardia ventricular. Você tem batimentos que são originados no ventrículo, mas também alguns batimentos que vêm na direção átrio-ventricular, que se originam nos átrios, passam pelo NOAV e entram pelo RIS/Purkinje, e acaba que alguns batimentos são diferentes dos outros batimentos, justamente porque são batimentos considerados misturas dos batimentos ventricular e supraventricular. Isso é um batimento de fusão. E às vezes existem batimentos de captura, como se capturasse o estímulo supraventricular e o QRS, portanto, fosse um pouco mais estreito do que o comum. Batimentos de fusão e batimentos de captura só existem na taquicardia ventricular. E percebam ainda, em verde, a gente vê a derivação AVR com o QRS com polaridade positiva. Portanto, pelos critérios de Verekey, que foi o autor que descreveu esse achado, ou seja, indicando uma ativação ventricular de baixo para cima, então deve ter um foco da arritmia nos ventrículos, isso, portanto, indica uma taquicardia ventricular monomórfica nessa taquiarritmia de QRS alargado. Agora, conduta nas bradiarritmias. Se eu tenho um paciente com uma bradicardia importante, geralmente frequência cardíaca abaixo de 50, eu identifico e trato causas subjacentes. Se elas estiverem presentes, é isso que eu vou focar agora. Mas eu faço a avaliação primária do paciente de forma sistematizada, sempre que possível eu faço um eletrocardiograma de 2 derivações, e mais uma vez a pergunta que eu me faço é: existe ou não instabilidade clínica? Se não existir, eu monitoro e observo o paciente. Mas se algum sinal de instabilidade estiver presente, eu devo fazer atropina meio miligrama EV como terapia de primeira linha, justamente porque ela é mais rápida e mais disponível para eu utilizá-la. Eu posso repetir essa dose a cada 3 a 5 minutos até um máximo de 3 miligramas. Mas eu não preciso ficar retardando uma terapia mais eficaz, que seria uma terapia de segunda linha. A atropina está prontamente disponível para eu poder utilizá-la e tentar reverter rapidamente a bradiarritmia. Mas a qualquer momento eu posso tentar utilizar ou marcapasso transcutâneo, ou dopamina em infusão contínua, ou epinefrina em infusão contínua. Eu posso escolher uma das 3 terapias, a que eu estiver mais familiarizado, ou a que eu tiver disponível, e utilizá-la assim que eu achar necessário, sem esperar que a atropina faça efeito depois de várias e várias doses. A dose da dopamina seria 2 a 20 microgramas por quilo por minuto, e a dose da epinefrina seria 2 a 10 microgramas por minuto. Geralmente você inicia uma dose mais baixa, calcula a dose correta para cada paciente que está sendo infundida, calcula quanto do fluxo na bomba de infusão aquilo indica ser a dose que você está infundindo naquele momento. Inicia-se uma dose baixa, portanto, e titula-se conforme a necessidade, até se atingir uma frequência cardíaca mínima de 60 batimentos por minuto, que seria o normal
para a reversão, então, do baixo débito cardíaco, que no momento é causado pela baixa frequência cardíaca. E como identificar as bradiarritmias? Bom, se eu tenho um paciente com uma bradicardia importante, fiz o eletrocardiograma de 12 derivações e não vejo onda P, isso deve ser uma bradicardia juncional. Se eu tiver onda P presente, eu vou analisar bem a relação da onda P com o complexo QRS depois de vários batimentos. Para isso, geralmente, eu preciso de uma derivação feita em modo longo, então eu faço uma derivação mais longa. Se necessário, eu coloco o eletrocardiograma para fazer um traçado bem mais longo para eu analisar bem a relação das ondas P com os complexos QRS, para poder diferenciar então agora os próximos tipos de bradiarritmia sobre o qual nós vamos falar. Se eu tenho onda P sinusal presente antes de cada QRS, o intervalo PR é normal, ou seja, menor do que 200 milissegundos ou 5 milímetros, eu tenho uma bradicardia sinusal. Isso pode acontecer nas disfunções do nó sinusal ou doença do nó sinusal. Bom, se eu tenho uma doença do nó AV, uma doença inicial do nó AV, uma doença incipiente, causaria um atraso na condução dos átrios para os ventrículos. O retardo fisiológico que acontece no nó AV e é representado no eletrocardiograma pelo intervalo PR, agora fica alargado. Eu tenho um prolongamento do intervalo PR para mais de 200 milissegundos, ou seja, eu tenho um PR maior do que 5 milímetros. No outro extremo, numa doença avançada do nó AV, eu teria todos os estímulos atriais bloqueados no nó AV. Então eu teria uma dissociação AV. Eu tenho um estímulo atrial, um ritmo atrial, e outro ritmo assume os ventrículos. Geralmente é um estímulo intra ou infranodal, dentro ou abaixo do nó atrioventricular. Ou seja, no BAV de primeiro grau, todos os estímulos passam pelo nó AV e vão para os ventrículos. Toda onda P gera um QRS. No BAV de terceiro grau, ou BAV total, nenhuma onda P gera um QRS. Eu não tenho nenhuma relação mais entre onda P e complexo QRS, eu tenho uma dissociação atrioventricular. Já nos bloqueios atrioventriculares de segundo grau, do tipo 1 e do tipo 2, eu tenho as duas coisas acontecendo. Ondas P que conduzem um QRS e ondas P que são bloqueadas no nó AV. Vamos ver como vai funcionar isso. Então, nos BAVs de segundo grau, eu tenho BAV de segundo grau do tipo Mobitus 1 e do tipo Mobitus 2. Em ambos, eu tenho ondas P que são bloqueadas no nó AV, que não geram QRS, e também tenho ondas P que conduzem QRS, que passam pelo nó AV. No BAV de segundo grau tipo Mobitus 1, eu tenho um intervalo PR que vai se alargando progressivamente. Ou seja, um PR vai alargando até que uma onda P bloqueia. É como se ele me avisasse que uma onda P vai bloquear. E a próxima onda P que conduz o QRS, depois da onda P bloqueada, ela tem um PR nitidamente mais curto do que o último que conduziu. E no BAV de segundo grau tipo Mobitus 2, eu tenho uma onda P que de repente é bloqueada. Então eu tenho um intervalo PR constante e de repente uma onda P é bloqueada e a próxima onda P gera um QRS com o mesmo intervalo PR da última onda P que conduziu. Então, no BAV de segundo grau tipo Mobitus 1, o meu intervalo PR é variável. No meu BAV de segundo grau do tipo Mobitus 2, o intervalo PR é constante. Em ambos, eu tenho ondas P que conduzem QRS e ondas P bloqueadas no meu traçado. Esse é um eletrocardiograma de uma bradicardia importante e sem onda P. Eu não visualizo onda P na linha de base. Isso é uma bradicardia juncional, portanto. Muitas vezes pode-se observar, como é visto nesse traçado, uma onda P retrógrada, depois do QRS, geralmente exatamente dentro do segmento ST. É um pouquinho mais visível na derivação D2 longo, no traçado abaixo. Então, isso trata-se, portanto, de uma bradicardia juncional. Geralmente não se vê onda P, ou ela pode ser vista como uma onda P retrógrada, portanto, depois do complexo QRS. Agora vamos prestar bastante atenção nesse traçado, principalmente na derivação D2 longo, que está logo abaixo, que está abaixo no papel do eletrocardiograma. As bolinhas abaixo estão marcando as ondas P's. Percebam ali a primeira bolinha roxa marca uma onda P bloqueada, certo? A primeira bolinha vermelha marca uma onda P que conduz um QRS. Então eu tenho ali um intervalo PR que está praticamente normal. A segunda bolinha vermelha marca uma onda P que também conduz um QRS, mas com intervalo PR
nitidamente maior do que o primeiro intervalo PR. Então, o intervalo PR está bastante variável. A terceira bolinha vermelha marca mais uma onda P bloqueada. Ela não gerou nenhum complexo QRS. E a última bolinha vermelha está marcando uma onda P que conduz um complexo QRS com intervalo PR mais curto do que o último que conduziu. Então a gente vê ondas P bloqueadas e também ondas P que conduzem QRS com intervalos PR variáveis. Então aqui eu tenho um bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo MOBITS 1. Vamos analisar bem esse traçado também agora, principalmente na derivação D2 longo lá embaixo. Então a gente vê várias ondas P's, geralmente com intervalos PPs, né? Um intervalo entre as próprias ondas P's bem semelhantes entre si, e vê uma bradicardia importante, os complexos QRS estão presentes e também parece um intervalo RR irregular também. As bolinhas vermelhas abaixo do papel do eletrocardiograma marcam as ondas P's no D2 longo. Então vamos observar. A gente vê um intervalo muito parecido entre as ondas P's, um intervalo PP muito regular, e nenhuma relação dessas ondas P's com os complexos QRS. Percebam que elas caem de forma totalmente aleatória no traçado. Elas passeiam pelo traçado, elas não têm nenhuma relação de condução atrioventricular. Muitas vezes elas caem, por exemplo, em cima da onda T ou logo após a onda T, coisa que não deveria acontecer, como por exemplo na última bolinha vermelha. Muitas vezes caem dentro do segmento ST e às vezes caem, por exemplo, fazendo um entalhe no QRS, geralmente logo antes ou depois, exatamente como se ela tivesse junto com o QRS, o que realmente não deveria acontecer. Isso caracteriza a dissociação atrioventricular encontrada no BAVT, ou BAV de terceiro grau. Então, esse traçado é compatível com o BAV total, ou BAVT. Bom, espero que as dicas contidas nessa aula tenham te ajudado a diferenciar um pouco melhor as taquibradiarritmias num cenário de emergência. Lembre-se que agora é importante praticar bastante, com bastante paciência. Não desista. Um abraço, até a próxima oportunidade.